Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós da Betânia ficamos muito felizes com a sua presença. No momento, a nossa programação está 100% online, então se liga na nossa agenda para não perder nada. Domingo é o dia mais movimentado. Às 9 da manhã, o nosso culto matinal pelo YouTube. Às 10h15, a nossa Escola Bíblica Betânia, com várias classes pelo Zoom. Às 15 horas, tem o culto para as crianças, feito pela nossa incrível equipe do Diretório Infantil. E temos algumas classes entre as 16 e 17 horas da Escola Bíblica também. Vocês têm acesso a toda a programação da EBB pelo nosso site. E à noite, às 19 horas, o culto de celebração com o Pastor Theo. Durante a semana, acontecem as nossas células, os pequenos grupos e em salas pelo Zoom. Se você ainda não faz parte de uma, entre em contato com o WhatsApp que está aqui do lado e peça uma indicação. Nossos pastores se revezam diariamente, de segunda a sábado, pelo Instagram, às 8h30 da manhã, com devocionais imperdíveis. E de segunda a sexta, funciona o plantão de oração, ao meio-dia, em salas pelo Zoom. Às terças, reunião de oração com o pastor Josué Rodrigues pelo Instagram, às 20 horas. Os adolescentes da Beta estão fazendo a sua programação às sextas-feiras pelo Instagram. E os jovens da Wave fazendo a sua programação aos sábados à noite pelo canal do YouTube da igreja. Siga as nossas redes sociais para se manter informado e seja muito bem-vindo. Irmãos queridos, uma boa noite. Nós vamos agora para mais uma exposição bíblica da carta de Paulo aos Filipenses. E o texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção encontra-se no capítulo 1, a partir do verso 22, que diz assim: Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Verso 22, entretanto, se eu continuar vivendo, ou vivendo na carne, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher. Que conclusão chegamos quando lemos esse verso e o verso anterior? O cristão não tem problema em falar sobre a morte. Esse é um tema do qual todos fogem. Interessante observar que nós somos capazes de falar sobre provisão para a velhice, sobre aposentadoria, seguro do carro, porque tememos o pior. Mas não nos preocupamos em fazer provisão para algo que é absolutamente certo. O dia em que o nosso coração haverá de parar de bater. E os cristãos não têm problema, ou pelo menos não deveriam ter, de tratar desse problema. Porque o túmulo está vazio. Numa madrugada de domingo, Jesus ressuscitou. Então o cristão não tem problema em falar sobre a morte. O grande adversário dos homens, contudo, que a todos esbofeteia, zombando das suas pretensões à felicidade, é visto na fé cristã como magnífica manifestação da graça divina, capaz de transformar maldição em bênção. Por quê? Porque, muito embora a Bíblia declare que o salário do pecado é a morte, a Bíblia também declara que o preço pago por Cristo pelos pecados dos homens transforma o salário do pecado em dom.
Porque o salário da fé é a morte em Cristo. Então, Paulo trata dessa forma sobre um tema que a todos apavora, porque ele podia antever aquilo que o aguardava. Entre outras coisas, a reunião repleta de gratidão dos militantes. Estou falando aqui da igreja militante, não estou falando sobre militância política. A reunião naquele lugar onde Cristo habita, onde sua glória se manifesta, onde ali encontra-se o seu corpo ressurreto, ali um dia, e Paulo divisava esse acontecimento, haverá uma reunião repleta de gratidão dos militantes, que naquele dia celebrarão o seu triunfo. É um conceito de igreja militante, igreja triunfante. Nós temos uma igreja que hoje milita, mas vai chegar o dia do descanso dos guerreiros. E esses estarão juntos e conversando sobre as proezas do Espírito Santo realizadas por meio das suas vidas. Então, naquele dia, a igreja triunfante celebrará o seu histórico de serviço prestado nessa presente vida ao Deus Todo-Poderoso e, por amor a Ele, a sua igreja. Então, Paulo divisava essa reunião repleta de gratidão dos militantes que triunfaram. Guerreiros que entraram no seu eterno descanso. Porém, nesse verso 22, o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo, lança os olhos para essa presente vida. Olha o que diz o verso. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero e não sei o que devo escolher. No verso 21, ele fala sobre, se ele fosse pensar única e exclusivamente em si mesmo, a escolha já estava definida. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No verso 22, ele, ao lado desse lucro que ele podia mensurar, ele põe o mundo caído. A desesperadora situação da humanidade. Os que não conhecem a Cristo. E o bem-estar espiritual dos verdadeiros cristãos. Então, Paulo volta os seus olhos para essa presente vida e olha para um mundo cego pela sua perversidade e perverso por ser cego. Mundo carente da verdade, verdade que só pode ser encontrada no Evangelho. Então, de um lado, o fim de todas as limitações, de todas as ambiguidades, de todas as contradições, de todos os infortúnios, de todas as perseguições, de todas as calúnias. O fim da necessidade de lidar com um corpo que encontra-se em processo inexorável de envelhecimento, caminhando para a morte. E, paralelo a isso, ele contempla a glória dos santos, dos redimidos, da igreja triunfante. Contudo, ao pensar no mundo que ele deixaria para trás, o apóstolo Paulo pensa no quanto esse mundo carece da luz do Evangelho e do quanto a igreja de Cristo carece de homens e mulheres que ofereçam suas vidas ao Espírito Santo, a fim de que Deus, por meio desses mesmos servos, edifique sua igreja, habilitando-a para o trabalho de evangelização do mundo.
Assim, o apóstolo Paulo pensa em si mesmo. Pensa na glória, pensa no mundo e olha para a sua própria vida. O que Deus estava fazendo por meio do seu ministério dentro do cárcere no qual ele se encontrava e o que poderia fazer caso ele fosse solto, dominam a sua alma. Você está entendendo o raciocínio? O desejo ardente de estar com Jesus. Note, nós estamos diante de uma pessoa que viu a glória, que contemplou o Cristo ressurreto. Tudo para ele era palpável, era concreto, real. Ele teve uma viva experiência com Cristo ressurreto. Por isso esse ardente desejo de voltar para casa, de cruzar o Jordão, de passar a viver na sua verdadeira pátria. Mas, ao mesmo tempo, dentro daquela prisão, é interessante isso. Eu me lembro de, talvez uns 20 anos atrás, ter dito para um amigo meu, pastor, olha, se eu morresse hoje seria um desperdício. Porque tanta vontade de servir a Jesus, tanto desejo de fazer o bem, sabe? E Deus tem me abençoado na sua infinita misericórdia de uma forma tão especial, que se eu, assim, partisse, eu acredito, talvez eu esteja faltando com a modéstia, mas que o bem que eu posso fazer não seria feito nesse planeta, pelo menos por mim, através da singularidade da minha vida, porque você e eu somos únicos. E o modo como essa graça é comunicada através da sua e da minha vida é absolutamente singular. Se eu ficar privado de você, eu estarei privado da forma como Cristo se expressa por meio da sua vida. E enquanto eu estou falando sobre essas coisas, me vem à mente o rosto de irmãos que eu tanto amo. Irmãos, inclusive, da Igreja Presbiteriana Betânia, na qual eu encontro alguns dos meus melhores amigos. Então, o apóstolo Paulo se vê diante desse fato. A preservação da sua vida representaria para a igreja e para o mundo a preservação da vida de um homem que viu a glória de Deus. Do maior cérebro da história da humanidade. De um operador de sinais extraordinários. Um homem repleto de dons. E a impressão que o texto me passa é que o apóstolo Paulo diz: seria maravilhoso se ele me levasse, mas ao mesmo tempo um desperdício. E olha, isso pode ser dito, veja, com a preservação de um coração quebrantado, humilde, dependente da graça de Deus. Porque a humildade não é incompatível com a percepção da riqueza de Cristo que Ele próprio compartilhou com a nossa vida. Esse tipo de humildade que não presta essa espécie de glória a Deus, que nos faz reconhecer a operação da graça divina em nossas vidas, sabe, esse tipo de humildade não existe, não é ensinado pelas Sagradas Escrituras. É possível termos consciência desses dons, desses talentos, da beleza dessa vocação e atribuirmos
o que temos e somos ao amor gracioso de Deus. Então, nessa passagem, estamos diante de um homem que sabia que carregava no seu ser algo que, se compartilhado com o mundo, transformaria a vida das pessoas. O que ele diz, portanto, tal como está traduzido na versão revista e atualizada: se eu continuar vivo na carne, se aprouver a Deus, o raciocínio é o seguinte, olha que coisa linda: se aprouver a Deus que minha vida biológica seja preservada, se aprouver a Deus que eu atravesse essa pandemia, o que farei? Não havia dúvida que ele a dedicaria para o cumprimento do seu chamado, o oferecimento da sua vida aos seres humanos e a utilização dos seus dons para o progresso do Evangelho. Pensar nas igrejas edificadas, nos novos convertidos, na glorificação do nome de Cristo, o fazia desejar a vida, por mais que a morte lhe apresentasse o seu rosto amável. Ele sabia que havia um trabalho a ser feito cujos resultados na vida das pessoas produziria frutos eternos. Que coisa linda. Olha o que ele diz aqui no verso 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Que belíssima imagem da vida cristã. Olha que coisa linda, quem é o cristão? É aquele que se dá conta que Deus ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado e o faz assentar-se entre os príncipes. Que Deus é capaz de usar o vermezinho de Jacó. E que esse Deus concede dons aos homens. E muda seus nomes. E os torna instrumentos temíveis nas suas mãos. Então aqui, nesse verso 22, temos o retrato de um homem pressionado por ambos os lados. Entrar na posse da promessa ou levar pessoas a terem direito à promessa. Em que consistia essa pressão descrita pelo verso 22? De um lado, repito, entrar na posse plena da promessa. Do outro, levar pessoas a terem direito à promessa. Eu não consigo encontrar sentido para a existência humana que se mostre incapaz de remeter os seres humanos para essa indecisão. O que ele está dizendo é o seguinte: há vida depois da morte, mas há vida também antes da morte. E é para esse tipo de vida que o cristianismo nos chama. De um lado, a percepção de que o que me aguarda é indescritível, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E do outro lado, esse romance da vida de serviço ao reino dos céus. De a cada dia, Deus nos apresentar uma nova oportunidade de o servirmos e o glorificarmos. E assim, escrevermos a nossa biografia que nos acompanhará por toda eternidade. A história da nossa vida nessa fase da vida da igreja que não se repetirá jamais. Porque à luz das Sagradas Escrituras, nunca mais viveremos
num mundo perverso como esse. Verso 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo se vê num caminho estreito entre dois muros. É a precisa ideia que o original grego nos comunica. Um caminho estreito e ele se vê entre dois muros. Sua natureza regenerada, portanto, o impelia em duas direções. Então, preste atenção. Que quando falarmos sobre o homem, a natureza humana, o funcionamento da psique de um homem, de uma mulher, nós precisamos sempre levar em consideração o elemento da regeneração. Para a fé cristã, há pessoas nesse planeta com demandas que lhes são próprias, em razão da estupenda, da extraordinária, da gloriosa experiência que vivenciaram por meio do contato com Jesus Cristo. Deixa eu dizer o que eu estou querendo comunicar. Às vezes eu me imagino num desses programas de auditório, debate, e com a oportunidade me sendo dada de falar sobre o espírito humano. Eu sei que eu posso falar em termos daquilo que é comum a toda a espécie humana. O que inclui minha própria vida. Mas quando eu olho para uma passagem como essa, para essa espécie de comportamento, sabe, para os valores que regiam a vida desse homem extraordinário, eu me sinto inclinado a dizer que, olha, eu não quero declarar que o que eu sinto é normativo, que minha forma de ver a vida é comum a todos os seres humanos. Sabe? Então, dentro desse auditório, eu olharia para o entrevistador, para a plateia, e diria o seguinte: olha, entendam algo. Eu não me considero superior a vocês, mas eu tenho características que me são próprias. Elas não são inatas, e eu não as aprendi no ensino público ou na universidade. Eu passei por uma operação ocorrida na minha alma. Em 1982 eu me tornei cristão. E de lá para cá, eu passei a não conseguir viver mais sem transcendência. O mundo me causa claustrofobia. Apesar de ser esse inseto, nem a Via Láctea satisfaz os meus anelos. Eu faço minhas as palavras do grande Agostinho de Hipona. Dá-me a ti mesmo, pois sem ti, ainda que me desses tudo quanto fizestes, os meus desejos não ficariam satisfeitos. Então nós estamos diante de um homem, é uma outra humanidade.
Nós temos que levar em consideração esse elemento, o encontro bendito com Jesus Cristo. E que faz que surja esse homem, sabe, que é capaz de dizer, sabe, tenho inclinação pela morte. Não para fugir dos problemas da vida, porque há uma graça dentro de mim que me impede, vou usar aqui o português da rua, de amarelar para eles. Maior é o que habita em mim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que me aguarda do lado de lá é tão extraordinário que anelo por cruzar esse Jordão e tomar posse da promessa da vida eterna. Então, sua natureza regenerada o impelia em duas direções. Aqui nós estamos perante a descrição do estado de alma de um ser humano que recebeu uma nova natureza. Esse homem será um enigma para qualquer ciência que procure lidar com o funcionamento da alma humana. A paixão por Cristo regulava a totalidade da vida do apóstolo Paulo. E esse amor assumia duas direções: estar na presença de Cristo nesse mundo, estar na presença de Cristo na glória. Viver para Cristo a fim de que Ele se torne conhecido dos homens. E viver para Cristo a fim de conhecê-lo no reino vindouro, na nova Jerusalém. Então prevalece no espírito do apóstolo Paulo o anelo por desfazer logo o acampamento. O verbo partir no grego, ele tem dois sentidos. O sentido de desatar o nó que prende um barco e que o impede, portanto, de partir. E o sentido que me parece mais bíblico, e a maior parte dos estudiosos desse texto, cujos livros examinei, declaram que o sentido veterotestamentário, ele se encaixa melhor no verbo que o apóstolo Paulo está usando no verso 23, que remete a mente para aquela imagem do tabernáculo sendo desfeito e o povo, pela orientação de Deus, partindo. O apóstolo Paulo, então, experimentava o forte desejo de desfazer o acampamento, de partir para a eternidade, atravessar o Jordão e entrar na terra da promessa. Então, desejo de partir nos remete para o ato de desmontar o tabernáculo ou desfazer o acampamento a fim de prosseguir viagem. Paulo sentia, sendo assim, o desejo de deixar imediatamente a presente e difícil forma de viver a fim de estar com Cristo. Preste atenção, algumas ressalvas. Aqui nós não estamos diante do Thanatos de Freud, do anelo inconsciente pela morte, pelo retorno para a vida inorgânica. Não se trata de uma pessoa que busca covardemente fugir do mundo, nem de alguém que de modo mórbido anseia pela morte. Não, 1000 vezes não. O que os olhos da fé contemplavam exercia completo fascínio sobre a alma do apóstolo Paulo. Ele contemplava Cristo no esplendor da sua glória. Aquele que mais o conhecia, mais o amava, e para onde convergiam seus afetos de encontrar no universo um objeto de adoração.
Observe, portanto, que ele não está falando aqui veja, ele não está falando aqui de um harém. Ele não está falando aqui de um lugar paradisíaco. Ele não está falando nessa passagem de um mundo que nos apresente algo 1000 vezes melhor do que o que de mais excelente possamos experimentar nessa presente vida. O que chama atenção é que, para o apóstolo Paulo, o céu era o contato com o homem, com Deus que se fez gente. Ele anelava, era pela contemplação do leão e do cordeiro. Ele via a Cristo no esplendor da sua glória. Esse era o seu anelo. Ele já o conhecia, mas ele sabia que no céu a sua teologia seria outra. Conforme a experiência de Tomás de Aquino. Ele conta que depois de tudo que escreveu, sua Suma Teológica, obra extraordinária, o marco do desenvolvimento intelectual da igreja, ele passou por uma experiência pentecostal que o fez dizer: tudo o que eu escrevi é nada diante do volume de verdade, do frescor do que me foi comunicado na experiência com o Espírito de Deus que eu passei. Então, estar com Cristo era considerado por Paulo incomparavelmente melhor, o seu céu era Cristo. Então, permita-me dizer que eu não conheço ninguém que possa ser mais feliz do que o ser humano cujos olhos atravessam a morte a fim de divisar a face daquele que é leão e cordeiro, majestoso, todo-poderoso, soberano, doce, misericordioso, humilde de coração. Ninguém nos é mais íntimo do que Cristo. Não o conhecemos como poderíamos conhecê-lo, mas quando aquele dia chegar, descobriremos que ninguém conheceu melhor a nossa vida do berço à sepultura do que aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo para segui-lo. Permita-me falar resumidamente. Nesse ponto, o cristianismo está sozinho, há anos-luz de distância de algo como o islamismo. O céu do cristão é Cristo. Então nós temos que pensar não apenas em termos de rua de ouro, de mar de cristal. Não temos que pensar apenas em termos de um corpo incorruptível, glorificado. Não temos que pensar apenas em termos de uma sociedade santa, onde não entrará a injustiça, a desigualdade, a exploração do homem pelo homem, a miséria, o uso canalha da religião. Não temos que pensar apenas nisso. Nós temos que pensar na companhia, na amizade, na proximidade, na comunhão com um ser absolutamente encantador. Por isso que quando ele disse que ia morrer, os seus discípulos ficaram inconsoláveis. Por isso nós encontramos Maria Madalena naquele túmulo aos prantos.
porque sua presença comunicava doçura, comunicava paz, comunicava esperança. Sua presença fazia os seres humanos se livrarem da fobia de Deus para finalmente encontrarem no universo um Pai. Verso 24. Mas por causa de vocês, preste atenção, é Paulo se dirigindo a uma igreja, por causa de vocês. Imagine cada pastor dizendo isso para a sua igreja. Imagine cada membro da igreja dizendo isso para os seus irmãos. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Como a igreja é preciosa aos olhos de Deus. Por causa de vocês. Deus sempre terá um povo no mundo. Conseguir, portanto, separar a verdadeira igreja da escuridão presente nas instituições religiosas é condição indispensável para que continuemos a servi-la. Portanto, eu digo isso com santo temor. Não identifique essa igreja com os batistas, com os batistas, com os presbiterianos, com os metodistas, com os pentecostais. Não veja essa igreja em termos de denominação. Veja essa igreja em termos de um povo que é encontrado dentro e fora das instituições religiosas. Composto por homens e mulheres que viram a lei, foram esmagados por ela, e aos prantos, humilhados, sob convicção de pecado, correram para Cristo, porque ouviram que Ele é manso e humilde de coração, e oferece descanso de alma para os que estão sobrecarregados de culpa. A verdadeira igreja, apesar das suas imperfeições, é portadora de beleza, dignidade e valor que deveriam tornar o nosso serviço a ela um dos objetivos da nossa existência. Eu estou para mudar a minha relação com a minha igreja no Rio de Janeiro. Creio que chegou o momento de eu não ser mais pastor titular da minha igreja e de nenhuma igreja. Mas não me imagino deixando de servir a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, que o verso 23 nos fala, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver, é que havia pessoas a serem fortalecidas, consoladas, encorajadas, santificadas, edificadas pelo ministério do apóstolo Paulo. Então, presta atenção, você que está em crise com a igreja, eu confesso que minha relação com a igreja de 2018 para cá sofreu severos abalos. Eu estou falando da minha relação com as instituições religiosas. Do coração. Perceber batendo à sua porta um terrível ceticismo. De que natureza? Eu diria epistemológica.
as pessoas creem no que querem crer. E grande parte delas entra nas instituições religiosas, trazendo consigo um filtro, de modo que elas só retêm o que lhes interessa e deixam passar tudo o que as deixam contrariadas. Mas o que essa passagem diz é que não é assim. Que Deus tem uma igreja nesse planeta. E que Ele preserva as nossas vidas para que possamos servir esse povo que foi comprado por preço. Nada mais, nada menos, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, abaixo de Cristo, nada mobilizava mais o ser do apóstolo Paulo do que a causa da igreja. Entendamos um ponto. Seja qual for a sua crise com essa igreja. Tem gente que diz que não há mais igreja no Brasil, que o protestantismo brasileiro está irremediavelmente perdido. Olha, eu não conheço um só cristão nesse país que conheça exaustivamente essa igreja para fazer uma declaração como essa. Andando pelo Brasil, eu tenho mantido contato com pessoas extraordinárias e tornadas como tais por terem passado por uma experiência viva com Jesus Cristo e trabalhando no anonimato, fazendo aquilo que não aparece na imprensa, motivadas pelo puro desejo de viverem para fazer Deus sorrir. O serviço aos cristãos jamais deveria ser desprezado por nós, uma vez que cuidar da igreja significa dedicar-se a cuidar da menina dos olhos de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não há cristianismo sem igreja. Isso nós estamos percebendo desde a primeira exposição sobre a carta aos Filipenses. Não há cristianismo com igreja. Seja qual for a crise que você esteja experimentando com a instituição, arrume um jeito de amar os cristãos. Estar na sua companhia e tomar a ceia com eles. E humildemente parar para ouvir a profecia, a pregação da palavra de Deus. Não conheço um só cristão cheio do Espírito, vivendo vida frutífera, longe da comunhão com o corpo de Cristo. Apesar de tudo o que representava para ele e para Cristo a sua despedida dessa presente vida, o apóstolo Paulo considerava como mais excelente, proveitoso, oportuno, que ele adiasse a plena realização da sua felicidade a fim de dedicar-se ao serviço aos santos. Observe, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus não interrompeu meu batimento cardíaco, porque é propósito seu preservar a minha vida, a fim de que Ele cuide do seu rebanho, por meio do meu ministério. Então Deus haveria de manter a sua vida, porque ainda havia uma obra a ser feita na vida dos cristãos do primeiro século por meio do ministério do apóstolo Paulo. Então, fica aqui, olha aí, gente, olha a profecia pentecostal do púlpito da Igreja Presbiteriana Betânia. É certo, ouve, meu servo,
Olha o mistério pentecostal. É certo que não partiremos dessa presente vida enquanto não cumprirmos plenamente a missão que nos foi dada para edificar a igreja de Cristo. É o grande princípio que pode ser extraído desse texto. É da vontade do Criador que você e eu, é o grande princípio, deixa eu fazer aqui uma digressão. Embora ele tenha implicação moral, porque o seu desejo ardente de servir a igreja pode ser um sinal da providência divina de que Deus tem interesse de mantê-lo vivo. Não por ele, isso é ridículo, manter uma relação utilitária com você, porque as pedras podem clamar. Mas por ele querer honrá-lo e dar a você e a mim o privilégio de cuidarmos do que ele tanto ama. Então é certo que não partiremos dessa presente vida enquanto não cumprirmos plenamente a missão que nos foi dada para edificar a igreja de Cristo. Então, tem uma implicação moral, sem a mínima dúvida, mas eu preferiria, em vez de usar a palavra princípio, eu preferiria usar sinal da providência. Ou o que move Deus a nos privar, por um tempo, da posse completa do que está reservado para você e para mim no seu reino. O propósito de servirmos a sua igreja. É da vontade do Criador, portanto, que você e eu carreguemos por toda a eternidade esse registro de dedicação ao povo eleito de Deus. Deus, portanto, nos mantém vivos para que a igreja seja edificada por meio da nossa vida. Então, aqui plagiando Thomas de Kempis, na sua Magnum Opus, Imitação de Cristo, eu diria o seguinte: aspirar a vida santa é melhor do que aspirar a vida longa. Thomas de Kempis diz: de que vale você anelar por uma vida longa, se a vida que você tenciona viver não é boa? Então é claro, talvez alguns estejam escandalizados comigo, me vendo falar tanto sobre uma vida dedicada à igreja. Mas olha, o que de melhor poderia acontecer nesse planeta do que igrejas saudáveis, provando de um genuíno avivamento, capaz de causar implicações para todos os campos da existência humana. E é claro que edificar essa igreja significa aumentar o número dos seus membros. E fazer, portanto, com que pequenos cristos sejam formados, a fim de que o mundo conheça, por meio do contato com os cristãos, o amor de Deus pela humanidade. Verso 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Havia sido formada no espírito do apóstolo Paulo uma certeza quanto à sua soltura e
reencontro e reencontro com a igreja de Filipos. Por que eu estou dizendo isso? Olha a parte A do verso 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês. Então havia sido formada no espírito do apóstolo Paulo uma certeza quanto à sua soltura e reencontro com a igreja de Filipos. O texto não declara que ele havia recebido uma profecia ou uma revelação sobrenatural. Ele apenas afirma que estava certo que seu julgamento que estava para acontecer implicaria na sua soltura. Essa, eu confesso, é uma das áreas mais complicadas da vida cristã. Porque o Espírito pode conduzir nossa mente e coração para a firme certeza de que a providência divina realizará algo objetivo em nossa vida e ministério. Eu me lembro, por exemplo, de uma história contada pelo grande Martyn Lloyd-Jones. Veio a Segunda Guerra, a sua igreja estava situada num bairro visado, onde se encontravam as principais autoridades públicas, a Westminster, e ali então, Martyn Lloyd-Jones expunha a palavra de Deus do púlpito da famosa Capela de Westminster. E ele conta que lhe foi dada a certeza, ele não teve uma visão, ele conta que simplesmente se apoderou do seu coração a certeza de que a sua igreja não seria destruída pelo bombardeio alemão. E eu me lembro, se não me falha a memória, eu li isso na sua biografia, que uma vez ele teve que se dirigir para a igreja e o taxista virou-se para ele e disse: olha, não aconselho o senhor ir para Westminster, porque a região foi devastada ontem por um ataque alemão. E ele conta que no carro, ele pensou da seguinte forma: eu não tenho a mínima dúvida que a estrutura da minha igreja está intacta, porque Deus me deu a certeza que a igreja passaria incólume pelos ataques da força aérea alemã. E foi o que aconteceu. Então existe isso. Faz parte da nossa relação com Deus. O Espírito conduzir nossa mente e coração para a firme certeza de que a providência divina realizará algo objetivo em nossa vida e ministério. E outra coisa, uma certeza que de certa forma não podemos compartilhar com ninguém, pois trata-se da comunhão íntima dos santos com seu Deus. Pensa em Martyn Lloyd-Jones. Como que ele poderia convencer alguém que a Capela de Westminster não seria destruída na Segunda Guerra? Então, nessas horas nós devemos ser pacientes e nem sempre esperar que todos os que nos cercam, até mesmo os mais íntimos, entendam o que se passa conosco. Você está entendendo o ponto? Eu não tenho como provar. Eu não tenho como convencê-lo. Eu posso compartilhar com você. E eu preciso ser maduro o suficiente para lhe dar o direito de ter dúvidas quanto ao que eu estou falando. Porque é o que foi formado no meu espírito. É uma convicção que se apoderou de mim e que os meus mais íntimos não conseguem compreender. Então aqui está o apóstolo Paulo simplesmente declarando: olha, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês. Prove! Não há como.
Só depois de ter acontecido. Mas pode acontecer de aqueles que não concordam com nossas intuições espirituais estarem certos. É possível que creiamos que está para acontecer aquilo que queremos que aconteça. E nem sempre nossos desejos estão em consonância com os propósitos de Deus. Por isso, a importância de submetermos o que sentimos a certos testes. Deixa eu apresentar alguns. Perguntas que precisamos responder nessas horas. Número 1. A convicção que se apossou do seu coração ajusta-se à vontade moral de Deus? Segundo lugar, glorifica a Deus. Terceiro lugar, é razoável. Quarto lugar, já foi submetida à avaliação de cristãos maduros. Porque cristãos maduros podem ouvir você falar alguma coisa que sabe compartilhar um sentimento, uma ideia que lhe ocorreu e dizer o seguinte: olha, eu não tenho subsídio para dizer que você está errado. Eu quero dizer que eu estou do seu lado, você tem o meu apoio, tem o meu amor. E eu estou esperando pela misericórdia divina que o que você espera que Deus opere se torne realidade na sua vida. Agora, pode ser que esses cristãos maduros virem-se para você e digam: olha, respeito os seus sentimentos, mas o que você está propondo viola tais e tais princípios morais inegociáveis da fé cristã. Não é racional. Você está pulando do pináculo do templo. Você está acalentando um sonho que não se realizará e que trará muita frustração à sua vida. Outra pergunta: a providência divina emite algum sinal de que esse é o caminho que deve ser tomado? Que às vezes as circunstâncias nos levam a acreditar que Deus está nos chamando por um caminho. Olha, eu, por exemplo, me permita dizer, o inusitado, o surpreendente da cobertura de todas as agências internacionais de notícia, de toda a imprensa brasileira, para que os amigos do Rio de Paz e eu fazemos, para mim é um sinal eloquente da providência divina, que eu devo continuar nesse caminho. Sabe? Todos nós queremos nos expressar. Você vai para a internet e põe sua foto lá no Instagram e redige seu texto, ou no Facebook, ou grava o seu vídeo, porque você quer se expressar. E quanto mais pessoas você alcança, mais seu coração se alegra, ainda mais quando você está certo de que aquilo que está compartilhando vai trazer benefício para a vida das pessoas. Me permita fazer uma pergunta: como que você quer que eu e os meus amigos nos sintamos quando percebemos que Deus botou em nossas mãos um canal de comunicação que nos permite estabelecer contato com bilhões de seres humanos? Literalmente, bilhões de seres humanos, que o que fazemos vai para o planeta. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque eu sei que não foi fácil tentar convencer pessoas, desde 2007, que a intuição que eu receber era a vontade de Deus. E como até hoje é difícil levar as pessoas a entenderem que esse é um privilégio que Deus botou nas mãos de um cristão e que nós temos administrado com santo temor. Santo temor. Não envergonhando o Evangelho. Sinais da providência divina. O retorno
do apóstolo Paulo a Filipos significaria o céu na terra para a vida da igreja. É o que ele diz nesse verso 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Deixa eu acelerar aqui, que está faltando 1 minuto e 22 segundos para eu terminar o horário estabelecido para a minha pregação. Ai, meu Deus, mas eu ainda tenho mais algumas coisas para comunicar muito importante. Eu quero terminar no verso 26. Vamos lá, me ajude aí, por favor, peço toda a sua atenção. Então, o retorno do apóstolo Paulo a Filipos significaria o céu na terra para a vida da igreja. Nós deveríamos representar sempre para a vida de toda igreja essa presença que faz todos desejarem mais a presença de Deus e o cumprimento da sua vontade. Sua meta era fazer a igreja se desenvolver. Olha o que ele diz. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam. Para que progridam. Havia, portanto, compreensão doutrinária a ser ampliada e aprofundada, porque nenhuma igreja possui conhecimento teológico perfeito. A igreja seria também conduzida a praticar de modo mais simétrico o amor pelos homens e o amor por Deus. Tudo isso porque há sempre campo a ser avançado na área da teologia e da obediência a Deus. Olha por que nós devemos ser longânimos com a igreja. Progresso. Progresso. Então você olha para a vida daquela igreja, é uma igreja real. Ela não é tudo que poderia ser, mas no seu seio podem ser encontrados homens e mulheres que de fato nasceram de novo e que estão em processo de santificação. Isso deve fazer, portanto, que saibamos lançar um olhar misericordioso sobre a vida da igreja. Porque sempre haverá campo a ser alcançado, seja na área da teologia, seja na área da santificação. Então Paulo se preocupava com doutrina e prática. Certamente estava incluído nos seus objetivos o aspecto experimental da fé. Não nos esqueçamos disso também. Doutrina, experiência e prática. Ele sonhava em provar de um novo Pentecostes na igreja, uma vez que no primeiro século as igrejas se reuniam sob a expectativa de o sobrenatural irromper nos seus cultos. Mas havia também uma preocupação com o espírito em que a verdade era estudada e o cristianismo era vivido pelos crentes da cidade de Filipos. Por que eu digo isso? Porque Paulo ansiava pelo desabrochar de uma igreja alegre. Observe, para que vocês progridam e tenham alegria na fé. Ele anelava por essa nota de espontaneidade na vida cristã, que flui da alegria proveniente do conhecimento da verdade e do contato pessoal com Cristo. Alegria. A fé, portanto, deve ser o fundamento do progresso e alegria da igreja. Olha o que ele diz. Repito, para que progridam e tenham alegria na fé. A fé pode representar nessa passagem tanto a firme confiança no perdão de pecados oferecido por Cristo no seu evangelho, quanto representar o evangelho em si. Não há crescimento. Prestemos atenção nesse ponto. Meu Deus, isso é central. Não há crescimento nem felicidade numa igreja que não conhece o evangelho. Eu tenho dito isso à exaustão nos últimos anos. Pregar a Bíblia não significa pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. O comportamento cristão, quando eu olho para uma passagem como essa, verso 25, é sempre consciente. O cristão faz o que faz e sente o que sente por força da fé implantada na sua mente, no seu coração pelo Espírito Santo. Então,
guarde essa declaração, não há espaço na verdadeira espiritualidade para cristianismo sem conteúdo, para cristianismo sem teologia, sem doutrina, sem evangelho, e para um cristianismo no qual a doutrina não é objeto de fé, de confiança, de certeza inabalável de que Deus não mente, que Ele é fiel à sua palavra. Verso 26, para concluir. Desse modo, me permita aqui, só para dizer uma coisa, seria ótimo se eu tivesse terminado antes de fazer 1 hora. Psicologicamente até melhor para as pessoas que vão ouvir essa mensagem depois. Mas é que o verso 26 encerra um pensamento. A partir do verso 27 nós vamos entrar no outro tema. Então por isso o meu desejo de encerrar hoje com o verso 26, eu peço toda a sua paciência, você que está aí sintonizado no canal de YouTube da Igreja Presbiteriana Betânia. Vamos lá, verso 26. Estou concluindo. Desse modo vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Então as consequências do retorno do apóstolo Paulo à igreja de Filipos levariam seus membros a se gabarem em Cristo. Sim. É interessante observar isso, que os comentaristas bíblicos, eles quando tratam desse verso, procuram se desembaraçar do que há assim de pejorativo nessa palavra, seja na língua inglesa, na língua portuguesa, gabar, seja no francês, alemão, é complicado você lidar com uma informação como essa. Quer dizer, o apóstolo Paulo retornaria à igreja de Filipos e ele diz que isso levaria os seus membros a se gabarem em Cristo. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo. Então, nós sabemos que na língua portuguesa o verbo gabar tem sempre uma conotação pejorativa. Contudo, aqui, no verso 26, é a resposta natural do cristão verdadeiro à bênção recebida. Deixa eu explicar como que a coisa se processa, como que eu entendo o verso 26. O sentido não é o de se sentir superior a quem quer que seja. Não é esse, 1000 vezes não. Trata-se simplesmente de alguém que tomou conhecimento do recebimento de uma extraordinária manifestação do amor de Deus e que vira para si mesmo e diz: como Deus me ama. A Bíblia diz que você não deve se gabar por qualquer coisa na vida que não seja o conhecimento de Deus. E aqui está um homem, de posse de uma bênção, e diz como Deus me abençoou. E ele se gaba disso. Observe que Cristo é a esfera dessa alegria, que faz cristão virar para cristão e declarar como nossa vida tem sido coberta de privilégio. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que os cristãos filipenses se gloriariam em Cristo pelo fato de Cristo fazê-los aproximarem-se de Deus por meio da vida de um pastor. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja seria capaz de olhar para o seu ministro e dizer: nós somos um povo bem-aventurado. Deus colocou um proclamador da verdade na nossa cidade. E ele é o nosso pastor. Eu concluo dizendo o seguinte: eu sei que tem muito pastor canalha. Eu sei que a Bíblia, através da mensagem do próprio Cristo, nos prepara para lidar com esses lobos vestidos de ovelha. Mas olha,
A verdade toda não é essa. Porque é grande expressão, à luz dessa passagem, do amor de Deus pela vida de uma igreja, enviar para o seu seio pregadores santos, ungidos, eruditos na palavra, por meio de cujas vidas a igreja é levada a crescer e provar da alegria que vem da fé. É grande o pecado da igreja que não valoriza a presença no seu seio desses porta-vozes ungidos da mensagem de Cristo. Esses homens revelam especial graça para ajudarem a igreja a conhecer a verdade, contemplar a beleza da verdade e anelar por participar da beleza da verdade. Que Deus o abençoe muito, em nome de Jesus, e até a próxima segunda-feira. Que Deus o abençoe e o guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz. Boa noite. No último dia, 11 de maio, nós conseguimos entregar mais de 1,5 toneladas para muitas famílias que estão precisando da nossa ajuda nesses momentos tão difíceis. Foi a segunda distribuição de alimentos para 80 famílias que garantiram comida na mesa para os próximos 30 dias. Além disso, conseguimos ajudar também financeiramente para a compra de cestas básicas para projetos parceiros da Betânia, como o Projeto Rio de Paz no Jacarezinho, o Projeto Crescer em Piratininga, Orquestra da Grota e CCDIA. A campanha Pandemia Sem Fome continua e nós contamos com as suas ofertas para a gente poder realizar uma nova compra de alimentos e entrega agora no próximo mês de junho. Deus abençoe cada um de vocês. Série de estudo da Carta aos Filipenses, toda segunda-feira, às 20 horas, pelo YouTube. E não esqueça, nossas células estão em plena atividade somente online pelo Zoom. Se você ainda não faz parte de uma, utilize as mídias sociais ou o WhatsApp da igreja para pedir uma indicação.